Então, primeiro, o pilar da palavra. Eu me chamo Silvana, faço parte da equipe de ministros da Diocese. O nosso Foi sobre a Palavra é desenvolver um plano de responsabilidade em trabalho em conjunto. Ter um diretório sobre a iniciação da vida cristã e os sacramentos. Ter formação e repassar para as paróquias e pastorais. Planejar um calendário antecipado. Meu nome é Luciana, sou da Paróquia Nossa Senhora de Lourdes. O nosso grupo, a gente estava com a reflexão de qual é o contato que o nosso povo, a comunidade, tem com a palavra de Deus. Nosso grupo, a gente discutiu bastante, a gente entrou em um consenso que a gente não tem uma fórmula mágica, um guia que fala, a partir de agora a gente vai seguir desta forma. A gente chegou no consenso que a gente tem que ressaltar as ações que a gente já desenvolve na nossa comunidade, na nossa paróquia. E uma coisa importante também, que a gente falou que a gente tem que favorecer o acesso às pessoas à informação. Não formação que a gente cobre, formação gratuita, porque tudo bem, uma coisa é quando você vai fazer um curso extensivo, mas depender de formações curtas, pode ser que para o seu agente de pastoral, ele tenha até interesse em participar, mas pelo fato de depender de ter que ser cobrado um valor, ele acaba dependendo, não indo atrás desse conhecimento. E uma das ações também que a gente, por exemplo, que foi falado, que já é desenvolvida e que a gente pode continuar ressaltando, são as escolas bíblicas, que muitas paróquias já desenvolvem. Trabalhar os subsídios da igreja, como material da campanha da fraternidade, mês missionário, semana da família, novena de Natal, tanto nas paróquias como nas visitas às famílias. E quando a gente for levar a palavra de Deus, ficar com um olhar atento à necessidade, depender daquela família. Pode ser que você falar para ela, nossa, Deus é o nosso alimento, mas depender ela está passando fome, não vale muita coisa. Você também tem que levar, né, ter esse olhar e levar, depender o que ela precisa daquele momento. Foi isso. Agora o pilar do pão. Nosso grupo era o grupo 6, né? Meu nome é Delcimar, né? Esqueci de me apresentar. Nós discutimos os encaminhamentos práticos, né, das diretrizes, e da qual foram elencadas 7 prioridades, né? Todos os aspectos que as diretrizes traz em relação a esses encaminhamentos são aspectos simples, como valorizar o domingo, dia do Senhor, incentivar a celebração da palavra, zelar pela qualidade da homilia, né? Mas que eles precisam ser resgatados. Então, de alguma forma, nós detectamos que um ponto ou outro precisa ser valorizado e resgatado, né? Foi destacado muito a questão da homilia, né? Que uma homilia de qualidade faz a diferença para a Assembleia, né? Então, esse zelo, esse cuidado, né? Sempre atento ao Evangelho, às leituras, né? É muito importante. Sobre a celebração da palavra, foi falado que é necessário uma catequese para o povo de Deus sobre a importância da celebração da palavra, né? Que muitas vezes acaba sendo desvalorizada por achar que ela vai substituir a missa, então muitas pessoas não vão à celebração naquele dia porque não vai ter missa e sim celebração da palavra. Ou então é uma celebração, é uma missa mutilada, entre aspas, como foi falado, né? Revalorizar o ato de encontro com as comunidades, né? Então, ter claro, né, ter em mente que a missa não é uma obrigação, mas é o encontro, né, com o Cristo, né, e a celebração desse encontro com as comunidades, né. Foi destacado também o cuidado com os cânticos litúrgicos
muitas vezes usa-se aquela que o povo conhece, sem estar ligado ao ano litúrgico, ao tempo, enfim, a toda a questão litúrgica, né? E aí, desses 7 pontos, o que o nosso grupo destacou como prioridade seria o resgate à centralidade do domingo, dia do Senhor, o zelo pela qualidade da homilia, o incentivo à celebração da palavra e o zelo pelo canto litúrgico e o espaço sagrado. Muito parecido. É o grupo 2. Colocamos também a valorização da palavra de Deus, especialmente a preparação dos leitores e leitoras. Retomar círculos bíblicos, estudo bíblico e lécio divina. Descobrir formas de valorizar o domingo. A gente falava do risco de descentralizar o domingo como dia do Senhor, tem crescido muito as missas de quinta-feira, de quarta, de terça, que lota de gente, e às vezes o domingo, que é o dia do Senhor, vai ficando um pouco esvaziado. Então, o risco de desvio do que é o central, não é? Nas missas com grande número de pessoas, essas de dia de semana, orientar o povo sobre a importância do domingo. Não para que não tenha dia de semana, mas que também, naquelas próprias missas, mostrar que o domingo é o dia do Senhor. Homilias baseadas na palavra de Deus, já foi falado. Utilizar os meios de comunicação para evangelizar, mas seguindo as orientações da igreja para a liturgia. Manter a reflexão da palavra de Deus do folheto, acho que é o padre Claudionir que faz, né? Sempre no folheto da diocese, e também colocar essas mesmas reflexões nas mídias, né? E também mais formação litúrgica e bíblica. Grupo 2. Boa tarde, meu nome é Gilmar, sou do grupo 3. Dentro das diretrizes 174 e 175, 174 fala de promover a solidariedade com os sofredores, e o grupo, então, enxergou que o quê? Que esse sofredor, ele sai da família, né? Então, a base sempre tem que ser da família. Por quê? Porque nós sabemos que, a nível diocesano, nós temos várias pastorais que tratam dos assuntos onde saem os sofrimentos, né? Exemplo disso é o quê? É a pastoral carcerária, né? Onde a pastoral carcerária tem as suas dificuldades. Então, de uma forma geral, a nível diocesano, nós podemos enxergar isso, essas dificuldades, e nós auxiliarmos nas nossas comunidades para que o quê? Para que a gente possa, então, ter olhar para essas pessoas que sofrem. Então, nós temos aqui também com a violência doméstica, né? Também sai da família, como violência com as crianças, violência com as mulheres. Então, sempre o quê? A nossa base é trabalhar com a pastoral familiar, onde o quê? Em unidade nós possamos, então, desenvolver um trabalho a nível diocesano, com aquelas paróquias que hoje já têm essa experiência, com essas famílias que sofrem em virtude das dificuldades da sociedade. E, então, aproveitar as referências que já existem a nível diocesano, praticado por algumas paróquias, para então levar às demais paróquias. Também foi sugestão de uma ouvidoria, né? Seria o canal de comunicação rápido, a nível diocesano, para essas questões que existem dentro das famílias. Aí citaram como exemplo a Sociedade São Vicente de Paula, né? Era feito um trabalho grandioso na Sociedade São Vicente de Paula, e hoje está um olhar bastante pequeno para essa sociedade. Então, solicitaram para que realmente, a nível diocesano, nós possamos o quê? Nos engajar
com a sociedade de São Vicente de Paula, para que nós possamos, então, ter esse olhar caridoso. Precisa ter apoio para as necessidades que vivem as nossas famílias, né? Que necessitam a nossa ajuda. Então, nós sempre olharmos, então, como está a nossa família, a nível diocesano e a nível comunidade paroquial. Obrigado. Boa tarde, eu sou a Adriana, da Paróquia São Paulo Apóstolo. Sou do grupo 7, nós conversamos sobre a caridade. Dentre que nós discutimos no grupo, a gente colocou algumas coisas, eu vou ressaltar para vocês. Vivemos um momento municipal de descaso com as entidades sociais e os movimentos. Temos projetos sendo fechados por falta de incentivo a nível tanto paroquial, como diocesano e também governamental. A igreja, que somos todos nós, né, leigos, padres, religiosos, né, estamos acomodados nas ações sociais e de caridade. Né? E quem está lutando à frente, muitas vezes, se encontra sozinho diante dos desafios de se manter, hoje em dia, uma entidade ou um movimento em pé. Né? Precisamos ter um olhar criterioso para também separar o necessitado daquele comodista. Né? Porque o necessitado, ele busca dignamente ser reinserido na sociedade. Ele busca sair daquela situação. Né? Nós também vimos, diante desse cenário, o egoísmo e a falta de unidade entre as entidades, as próprias entidades, a igreja e também o município. De sugestões, nós descrevemos a presença, né, da igreja perante os órgãos públicos. Né? As paróquias precisam resgatar o ardor missionário da caridade e fortalecer a comissão da caridade da diocese. Outra sugestão é assumirmos a opção evangélica pelos pobres, visando uma espiritualidade mais coerente, mais madura, diante da nossa realidade. Boa tarde, sou Luciana, da Paróquia Nossa Senhora Aparecida de Itaquá. Nosso pilar é a missão. Então, dentro da nossa reflexão, surgiram pensar no comprometimento com os outros, promover o resgate daqueles que muitas vezes são invisíveis aos nossos olhos, grupos de base, e em âmbito diocesano, pensar em quem cuida de nós que vamos à missão. Dentro das propostas surgiram uma formação otimista para a liderança em âmbito diocesano, com o auxílio dos padres nessa animação. Então, uma formação otimista, não que a gente já venha para cá, que não vai dar certo, mas pensando em algo positivo. E que os padres conhecem muito bem as suas lideranças dentro da sua realidade paroquial, que possa auxiliar dentro do trabalho diocesano como indicação. Ampliar as formações, pensando também em âmbito diocesano, regional, pensar ou retomar o pensamento da pastoral orgânica, promover o trabalho multiplicador das lideranças nas paróquias e ocupar o espaço social. Boa tarde, paz e bem. Meu nome é Guilherme, somos do grupo 4. Nossa discussão foi sobre o pilar da missão. Dentro das nossas discussões, de forma muito sintética, concluiu-se que pastoral é a abrangência de todas as realidades de relacionamento, a visão de fé de cada indivíduo, a atividade pastoral como sendo algo necessário a partir da mística cristã, né? A missão como indo além de trazer pessoas, não é simplesmente proselitismo, a vida além das comunidades, a igreja de portas abertas, né? A missão não acontece dentro das portas da igreja, mas no mundo. As comunidades sendo oásis de misericórdia,
o encontro com Deus nas celebrações, sairmos do comodismo pastoral, a comunidade como lugar de ternura, como casa das famílias, comunidade de porta aberta, a importância da comunidade para a vida política e social, termos uma espiritualidade encarnada na história, sermos sujeitos na história pela misericórdia do Pai, ser cristão na cidade, esse ser cristão na cidade é atuar realmente na sociedade, o conhecimento da doutrina social da igreja, o conhecimento dos outros 3 pilares, o conhecimento da palavra, da vida litúrgica para a Eucaristia e a caridade como consequência da liturgia e da espiritualidade. E a plena consciência de que a missão começa quando a missa termina. Então, eu quero agradecer a participação dos grupos. Uma bela salva de palmas aos nossos secretários. Tem alguma consideração que, de repente, foi falada no grupo e não se viu contemplada na fala dos nossos secretários? Se alguém quiser apresentar aqui de maneira bem sucinta. Boa tarde. Sou o diácono Edson, Santos Apóstolos. Queria só uma colocação a respeito do pão. A gente falamos sobre a devoção popular também, né? E na devoção popular, muitas vezes, nós estamos esquecendo de algumas principais, como o Santo Terço. E muitas vezes substituindo por, não que os outros terços são ruins, Terço da Misericórdia, Terço da Libertação, também. Só que a devoção antiga, a devoção principal, né? A gente conscientizar o povo dessa questão da devoção popular. E também foi sugerido uma ideia de fazer cânticos litúrgicos, um livro de cânticos litúrgicos, para que os músicos escolham desse livro os cânticos para separar nas missas, né? Para não ficar totalmente bagunçado, vai um padre de um jeito, outro padre de outro jeito, né? E também foi falado que a liturgia é uma só. Não é várias, é uma só, e que muitas das vezes os padres e os leigos talvez querem fazer a sua própria liturgia. Questão de vestimenta, questão de como arrumar o altar, de como fazer a credência, tudo isso aí nós precisamos melhorar, né? Foi falado isso também no pão. Amém? Eu queria fazer uma observação aqui. Falou da participação social, mas nós também discutimos a participação nas políticas públicas. Inclusive, a gente lembrou do processo de eleição do Conselho Tutelar, que acontece amanhã, da importância da organização, passando nas conferências e nos conselhos municipais, que muitas vezes a gente fala que não existe, mas é que falta a presença da igreja ali, porque tem alguns movimentos que eles acontecem fora da igreja que nós temos que estar neles. E muitas vezes a gente faz uma reflexão como se eles não existissem. Então, eu só queria complementar isso que nós discutimos no grupo. O nosso grupo 3 falou da caridade. Uma coisa também que nós percebemos muito é que é preciso um trabalho de conscientização. Não adianta a gente falar de formação, não adianta a gente fazer nada, porque tudo deve partir do coração, tudo deve partir da liberdade, do desejo de realizar as coisas segundo a vontade de Deus. Então tem que ter, na caridade, principalmente, um trabalho diocesano que leve às paróquias um trabalho de conscientização. Aí, a partir de uma conscientização, sim, uma formação. Porque ninguém vai querer fazer formação daquilo que não está consciente que é preciso. Então, aí se faz uma formação, para assim, aí sair em missão. Né? Então, isso é uma questão que eu achei que nosso grupo colocou e foi uma coisa muito importante. Então, trazemos esse trabalho, que nós possamos levar para nossas paróquias a consciência de que devemos seguir segundo o Evangelho, de maneira consciente. E aí, fazer uma formação, e aí, a partir da família, a partir da pastoral familiar, porque ela se ramifica para todas as outras pastorais, família, carcerária e tudo. Então, nós temos que dar esse apoio aos que estão reclusos,
carcerário. Mas temos que fazer um trabalho preventivo na família para que não existam os próximos. Então, isso sempre vai partir de uma consciência que aí de coração aberto podemos realizar todas as coisas seguindo o Espírito. Amém? Papa Francisco deu uma belíssima definição o que é o pobre. O pobre é a carne de Jesus. Então, isso significa que nossa opção preferencial evangélica, em primeiro lugar, deve estar voltada para aquelas pessoas mais marginalizadas, drogados, alcoólatras e tudo mais, para a igreja realmente levar adiante a sua missão evangelizadora. O mundo todo olha para a igreja e quer ver o testemunho da igreja. Esse testemunho vai aparecer quando a gente se compromete, deixando de lado a burguesia da igreja, se comprometer com os pobres, marginalizados, alcoólatras e assim por diante. Divulgar e difundir o ofício divino das horas. Já ouviu falar do ofício divino das horas? O ofício é o povo rezar o ofício divino das horas antes da missa, 3 salmos. Isso vai dar maior sentido à história que o povo pode naturalmente vivenciar, conhecendo a história do povo de Israel. O ofício divino das horas, de manhã e à noite, ou à noite. Então, só ressaltando, né, a importância que é a continuidade desse processo que nós iniciamos. Então, a ideia agora, os coordenadores, os representantes de paróquia aqui, sobretudo, e também dos movimentos pastorais diocesanos, poder, nas paróquias, neste período de outubro, novembro e dezembro, que acontecerão as nossas assembleias paroquiais, para que a gente possa fomentar essas reflexões, né? Então, falar com o padre, se o padre não veio, não participou, mas ter o diálogo para que a gente possa dar continuidade, né? Então, toda a nossa equipe ela está à disposição para que a gente possa ir nas regiões atingir o maior número de paróquias, né, para que nós possamos ajudar, né, nesse processo. Então, mês de outubro, novembro e dezembro, nós ficamos aí nas assembleias paroquiais. Algumas paróquias nós já iniciamos o processo, como na Catedral, já tem o estudo aprofundado dessas reflexões. Então, para que nós possamos fazer da mesma forma que nós fizemos aqui. Então, a reflexão e os encaminhamentos práticos. E aí os párocos, as paróquias, deverão também levar para nós as respostas, né, para que a gente possa fazer os apontamentos. É importante também os movimentos pastorais diocesanos responderem e fazer também esse processo com o seu grupo, tá certo? Depois, a quinta etapa, nós iremos trabalhar junto com o coordenador, coordenador regional. Então, os coordenadores de regiões, então, eles deverão fazer esse caminho nas regiões para que a gente possa também ter uma resposta, né, diante das regiões que nós temos em nossa diocese. Para que daí a nossa equipe possa começar a trabalhar o perfil do nosso plano diocesano de pastoral. Tá certo?